Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, recordemo-nos. Ela estava com os discípulos aguardando o cumprimento da promessa do dom do Espírito Santo. Estamos com a Mãe Maria, escutando a palavra santa de Deus e vivendo a bonita experiência do 9º dia da novena de Pentecostes, preparando-nos para amanhã, em comunhão com toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, celebrarmos esta festa. Uma festa que nos chama a uma grande abertura à ação do Espírito, que é o grande dom que Deus nos dá, nos sustentando no caminho. Escutemos, pois, o que diz a palavra do Senhor sobre a ação do Espírito Santo em nós. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, disse Jesus, mas não sois capazes de compreendê-las agora. É bom para vós que eu parta. Se eu me for, vos mandarei o defensor. Em outro lugar, ele também diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Estas palavras, entre muitas outras, ditas por Jesus, foram para nos dar a conhecer a vontade daquele que confere o dom e a natureza e a perfeição do mesmo dom que é o Espírito Santo. Crescer nessa consciência é fundamental. Por isso, ao escutar a palavra de Deus como luz, ela abre a nossa inteligência, sobretudo se escutarmos a proclamação da palavra como agora somos convidados com amor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Amado irmão, amada irmã, chama atenção para aprendermos lições o interesse de Pedro ao virar-se e ver atrás de si outro discípulo, aquele que Jesus amava, que se reclinara sobre o seu peito na ceia e tinha feito aquele diálogo naquele momento crucial em que se revelava o traidor. Quando Pedro viu, o discípulo pergunta, Senhor, o que vai ser deste? Jesus tinha dito a ele, segue-me, tu me amas, chamado a dar testemunho no seguimento. Não se pode perder o foco, a perspectiva daquilo que de fato define o chamado que Deus faz a cada um de nós. Por isso Jesus diz, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Importa, portanto, a cada um, como a Pedro, importa a cada um de fato escutar o que o Senhor diz. E o Senhor diz a mim, diz a você, diz a cada um de nós. Importa escutar, como disse a Pedro, tu segue-me. Por causa disso, pensavam que o discípulo amado não morreria. Mas, na verdade, Jesus não tinha dito que ele não morreria. A notícia de que aquele discípulo não morreria correu. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Dá a ele aquilo que é próprio, como a cada um de nós, a sua missão. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele é o discípulo que dá testemunho. Por isso escreveu tanto e diz, se fosse escrito tudo o que Jesus fez, não caberia o mundo de livros descrevendo e narrando aquilo que ele tinha feito. Por isso, amados e amadas de Deus, somos chamados, na experiência bonita do amor, a abrir nossos corações, como os apóstolos abriram. Por abrirem os seus corações, começaram a falar em línguas, começaram a ter coragem, começaram o ardor missionário.
E foi assim que aprove a Deus significar para nós a presença do Espírito, fazendo com que todo aquele que o recebe fale em línguas, isto é, se torne capaz do diálogo, se torne instrumento de promover o encontro pela força do amor. Cresçamos nessa consciência. Esse Senhor que nos chama o testemunho, como a João, este Senhor que diz, segue-me a Pedro, Ele espera que escutemos o seu chamado e possamos dar a nossa resposta e o nosso testemunho, sobretudo nessa consciência bonita de fazer da nossa vida uma oferta e de sermos, por diálogo, por equilíbrio, por abertura, por amor, instrumentos de promover na família, no trabalho, no mundo, na igreja, promover como instrumentos pontos de encontro e promover a cultura do encontro para que nós tenhamos a alegria bonita de sermos fortes pela solidariedade. Supliquemos esta graça ao nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.